Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 5 anos. E aí, um tempo depois, ela conheceu um cara e se casou de novo. E aí, esse casamento, ela ficou mais tempo. E aí, ela teve minhas 2 irmãs. E depois, não deu certo com isso também, e separou. E ela ficou muito tempo solteira, sabe? Quando ela tava com 38, eu tava com 17. E aí, de repente, ela aparece com um namorado de 21 anos de idade. E aí a família inteira ficou contra, porque, tipo, era muita diferença de idade entre os dois, né? Ficou todo mundo comentando, falando, e eu confesso que eu também fiquei um pouco, assim, de pé atrás, porque a gente era pouca idade de diferença, né? Eu e ele, mas a escolha era dela. E aí, poucos tempos que ela tava namorando com ele, ela decidiu trazer ele pra morar em casa. E eu confesso que aquilo sim me incomodou, dividir o teto com uma pessoa que era quase a minha idade. Mas, né, não podia fazer nada. E aí ela trouxe. E tudo começou quando, numa manhã ensolarada, ele saiu pra trabalhar. E eu aproveitei e falei assim, nossa, o sol hoje tá bom pra pegar sol. Coloquei um biquíni e corri pro quintal pra poder bronzear. E aí deu merda lá no serviço, não sei o que aconteceu, ele teve que voltar pra trás. E quando ele chegou e me encontrou de biquíni no quintal, ele não conseguiu disfarçar. Tipo, ele me olhava assim de cima e embaixo, me comendo com os olhos mesmo, sabe? Sem conseguir disfarçar, sem conseguir parar. E tipo, modéstia à parte, eu sempre fui corpuda, eu sempre tive seios fartos, eu sempre tive bumbum, sabe? E aí eu saí correndo, enrolei na toalha e saí correndo pra dentro. E aquilo ali passou. Só que depois disso, eu notei que ele ficou muito diferente comigo. Ele me olhava diferente, ele ficava só me encarando o tempo todo. Sempre que eu ia tomar banho, ele ficava ali rodeando o banheiro pra me ver sair de toalha. Ele mudou mesmo comigo. E aí, um dia de domingo cedo, como era de costume, minha mãe foi pra feira, as meninas estavam no quarto dormindo e eu tava no meu quarto deitada mexendo no celular. E aí, de repente, minha porta abriu. Ele entrou, sabe, sem falar nada, ele veio na minha direção e me lascou um beijo, mas um beijão daqueles mesmo. E tipo, eu fiquei parada, eu nem neguei e também não deixei, sabe, não tive reação, porque eu não tava esperando aquilo. E aí ele saiu sem falar nada também. Eu fiquei assim, sem reação, mas confesso que no fundo eu tive uma sensação boa que eu não sabia explicar. Mas ao mesmo tempo eu fiquei me sentindo culpada, porque era o marido da minha mãe. E aí eu passei uns 3 dias indecisa, pensando em contar pra minha mãe, mas minha mãe tava tão feliz naquela relação, tão feliz, que eu me sentia culpada em estragar aquilo. E aí eu decidi não contar, mas eu confesso que antes eu tivesse contado. E aí passou mais ou menos uns 3, 4 dias daquilo, ele veio falar comigo. E aí ele chegou e falou assim, eu fiquei esperando você contar pra sua mãe, mas já que você não contou, eu acho que você também gostou. Aí eu peguei e fiquei brava com ele, falei assim, gostei nada, eu não te dei o direito de fazer aquilo. Eu não contei, foi pra defender minha mãe de você. E aí virei as costas pra sair. No que eu virei as costas, ele me abraçou, assim, eu de costas pra ele, e deu um super beijo mesmo no meu pescoço, me segurando pela cintura. E aqui ele me derreteu, eu me derreti nos braços dele, não consegui me conter e me soltei ao desejo que eu tava, sabe? Naquele dia a gente ficou mesmo pra valer, sabe? Teve relação e tudo. E tipo, foi a vez mais intensa da minha vida. E olha que não era a minha primeira vez. Parecia que ele queria me devorar, de tão que ele tava me desejando, sabe? Parece que ele me desejava há anos. Nossa, foi muito bom. E aí depois daquilo, sempre que a gente tinha uma chance, a gente ficava. A gente continuou se pegando por muito tempo. Não podia minha mãe sair e a gente ficar sozinho, que a gente ficava, sabe? E isso foi indo, foi indo. Até que um dia minha mãe chegou do serviço muito brava, estressada, ele não tava em casa não. E eu falei, o que foi, mãe? Ela pegou e falou assim, não, eu descobri que ele tá com um amante, eu tenho certeza. Eu acho que eu sei quem é, mas até eu ter certeza, não conta nada pra ele não. E na minha cabeça veio assim, meu Deus, minha mãe já sabe, tá jogando verde pra mim, pra eu poder soltar, né, confessar, e ela vai me matar. E aí eu fiquei quieta na minha. E aí depois eu fui, cheguei, conversei com ele, falei assim, ó, a gente tem que terminar tudo, porque minha mãe já sabe, ela tá esperando só eu confessar, ou ela pegar nós dois, e se ela descobrir, ela vai me matar, então, acabou aqui, chega. E aí, depois disso, eu fui até pra casa da minha avó, sabe, passar uns dias pra poder esfriar um pouco as coisas. E aí eu voltei. Só que quando eu voltei, eu notei que o clima ali continuava pesado, não tinha melhorado. Eu falei assim, meu Deus, será?
E aí, sabe, um dia os dois estavam brigando no quarto, eu tava no meu quarto e eu saí pra sala pra poder escutar melhor. Naquele dia, minha mãe colocou ele pra fora de casa. Foi uma briga feia mesmo. E aí, depois que ele saiu, eu fui conversar com ela e ela me contou que tinha descoberto que ele tava com um amante no serviço e tinha muito tempo que os dois estavam juntos. E aí ela pegou e decidiu separar dele, sabe? Porque uma coisa que a minha mãe não perdoava era traição. E naquele dia eu senti um alívio, parece que tava tirando um caminhão das minhas costas. Porque primeiro, a amante que ela tinha descoberto não era eu. E segundo, ela colocou ele pra fora de casa, o que ia evitar que a gente continuasse se pegando. E um dia ela descobrisse que eu também era amante dele, né? E ela ia me matar e nunca ia me perdoar. 14 anos de idade. A nossa vida era muito simples. Eu nunca conheci o meu pai, os meus avós já morreram. E o único familiar da minha mãe era o irmão dela, o meu tio, que morava no Peru. Quando a minha mãe morreu, eu tive que ir pra lá, para poder ir não ir para uma casa de abrigos para menores, casa de adoção, essas coisas. Então eu fui. Quando eu cheguei no Peru, na casa do meu tio, ele era bem mais velho, era como um avô mesmo. E o sistema completamente rígido, rigoroso. E ele me tratava como se nós estivéssemos no século passado. Não me permitia fazer nada, não me permitia ir em lugar nenhum. E aquilo me sufocava, mas eu não tinha pra onde ir. Ademais, eu tava em outro país que nem a língua eu não sabia falar direito. Até que um dia, eu fui na padaria, que tinha bem ao lado da minha casa. E olha, eu tava sem estudar nessa época. E lá na padaria, eu sempre ia pra tomar café ou comer alguma coisinha, porque pelo menos uns trocadinhos o meu tio me dava de dinheiro. E eu conheci um rapaz. E a gente começou a conversar. E ele, assim, me encantou. A gente começou a conversar, ele falava português, a família dele também tinha descendentes daqui, ele também vinha ao Brasil a passeio, essas coisas. E eu comecei a me apaixonar por ele. Nós trocamos telefone, começamos a conversar, começamos a sair. E de pouco a pouco eu comecei a ir em parques, comecei a ir em shopping, center. O meu tio até deixava, até ele descobrir que eu estava com esse rapaz. O rapaz é de família super boa, tem uma condição financeira maravilhosa que eu nem sonhava que ele tinha. Porque a gente não falou sobre a família dele, sobre dinheiro, a gente falou sobre mãe, pai, essas coisas, mas nada muito profundo. E mesmo assim, mesmo ele sendo de uma boa família, a família dele não quis me aceitar, exatamente por eu não ser da realidade dele. E o meu tio não quis aceitar, porque o meu tio queria que eu casasse com um amigo dele. E eu fiquei louca, falei, não, de jeito nenhum, não pode. E aí, visto que ele não ia conseguir me prender, o meu tio foi e me deu para esse amigo dele. E ali eu fiquei quase que em cárcere privado. Só que eu usei inteligência e pensei, se eu resistir, se eu brigar, se eu chorar, eu vou ter que ser obrigada a fazer mesmo assim e ainda ficar com esse cara. Então eu vou fingir que tô feliz, porque pelo menos assim eu consigo disfarçar e enganar, porque eu vou fugir disso aqui. E comecei a planejar minha fuga. E aí eu consegui marcar com o meu namoradinho, né, da gente se encontrar, e a gente concordou de fugir juntos. E aí lá foi eu bolar todo um plano para conseguir fugir daquilo ali. Como o amigo do meu tio era mais velho, então ele cansava mais rápido, eu tinha que ser obrigada a ter relação sexual com ele, uma coisa nojenta, mas eu tinha que fazer, sabe? E aquilo me magoava, me machucava, me corroía todas as vezes de estar passando por aquela situação. Até que um dia, quando eu combinei de fugir com o meu namorado, ele me abraçou, ele esteve comigo, ele não desistiu de mim durante toda essa fase que eu fui dada para outro homem, ele continuou do meu lado e querendo lutar por mim e tirar daquela situação. Eu fui descer até a padaria e comprei um remedinho de colocar, de fazer neném dormir. E aí, à noite, quando eu fui fazer a janta, eu coloquei no suquinho dele, ele gosta bastante de suco, então eu fiz um suco bem gostoso pra ele e temperei bastante com o sonífero que eu ia dar pra ele, sabe? Eu lembro que como ele tinha saído pra trabalhar e eu ficava trancada dentro de casa, eu não peguei muitas coisas, eu peguei uma bolsinha pequena, coloquei poucas peças de roupa, só as necessárias mesmo, deixei tudo num lugar escondido, na parte de cima de uma prateleira que tinha perto da saída da porta, deixei uma blusa de frio estendida e pendurada na cadeira
na saída também. Nesse dia eu fui dormir de calça leg, de meia e com uma blusinha fininha de frio. Ele tomou um sonífero, eu chamei ele para deitar, coloquei um filminho, aumentei bastante o volume, passou 30 minutos, ele tava dormindo 40, ele tava até roncando. Aí eu levantei, fui no banheiro, liguei a luz, fechei a porta, saí, peguei a chave, coloquei a blusa de frio, calcei o tênis que eu também já tinha deixado do lado da blusa de frio, peguei a minha bolsa na minha prateleira e vazei. Vazei, meu filho. Na noite eu corri morrendo de medo dele ver, aquela trem no coração com medo, meu pai amado, medo dele acordar e ainda conseguir ir atrás de mim. A gente foi até um porto que trazia várias coisas pro Brasil, até assim de forma clandestina, mas era o que a gente tinha no momento, porque eu não podia sair da cidade, né? Eu não tinha documentação. E aí a gente só teve que pagar mesmo pros motoristas, só que aí o meu namorado tinha, ele pagou, a gente foi pro Brasil, como ele tinha dinheiro, tinha condição financeira, ele pagou tanto a nossa transferência, quando a gente chegou também na cidadezinha, a gente pegou um ônibus, escolheu o lugar que a gente queria ir, e a gente foi para uma cidade, a gente começou morando a gente alugou um quartinho de hotel até a gente achar uma casa pra gente, a gente começou do zero, ele arrumou um emprego, eu arrumei também, eu voltei a estudar, a gente abriu uma empresa, hoje nós estamos juntos, nós somos casados, eu tenho um filho de 11 anos e tenho um menininho pequeno, a gente é muito feliz, ele ligou pra família dele, ele contou pra família dele depois que tava com casa alugada, tava com tudo certo, eu já tinha feito 16 anos de idade, então eu tava mais velha, já não era mais aquela criança, e a família dele passou a me aceitar, passou a entender que realmente era o que a gente queria. Porque se a gente fugiu, né? Será que a gente queria? Com certeza a gente queria. A gente lutou pra isso, pra conquistar as nossas coisas, pra estar junto, a gente não desistiu um do outro. Sou muito feliz, tenho muito orgulho da minha história, por mais que ela tenha passado por esses episódios tristes, e dá uma aflição quando eu conto até hoje como é que foi a fuga daquela noite, que foi uma fuga assim marcante na minha história. Mas hoje, graças a Deus, Deus me deu tudo em dobro do que eu já tive, sabe? Sou muito feliz, sou muito amada, amo muito, agradeço muito. E eu digo pra vocês, mantenha fé em Deus. E se o seu amor luta por você, lute pelo seu amor também.